As bactérias representam um enorme risco para o praticante de qualquer esporte. E nas artes marciais não é diferente. Kimono, tatame, atadura e mesmo o protetor bucal podem esconder milhares de bactérias, que trazem malefícios de todos os tipos, até mesmo a morte. Eu mesmo perdi quase um ano tentando me recuperar de uma bactéria no joelho. Uma luta complicadíssima. Vale a pena tirar 10 minutos para entrar na campanha contra a dengue. E vale a pena também praticar diariamente a higienização do equipamento e do tatame para a sua saúde e a saúde dos parceiros de treino. Encher o peito do ar e soltar com toda a força. Quando eu pedir isso, nós vamos sincronizar. Quando você estiver soltando, eu vou fazer a incisão que aí não dói. Tá? Ok? Então enche o peito de ar bem, solta tudo. Tive uma infecção, né, causada por uma bactéria que veio para o meu corpo por uma parte de entrada causada por um corte no pé, na verdade. Por causa de umidade, um corte no pé, por época de chuva até na época. E isso veio se desenvolvendo. Né? A perna ficando inchada, a esquerda especificamente, muito vermelha. Mas eu controlo muito bem a dor, convivo bem com a dor, né? Uma coisa normal para mim. E para quem luta, né, em si, a maioria das vezes, convive bem com a dor. Toma uma pancada, acha, 2 dias seguintes, 2 dias depois já tá bem. Uma semana depois já tá com a dorzinha, mas não se incomoda, não vai no médico, vê nada. E eu continuei indo, então eu sempre luto todo dia, tendo bastante. Então todo dia treinando, aquela perna ficando vermelha, um pouco de inchaço, mas nada demais, tomando um anti-inflamatóriozinho, colocando gelo, uma coisa muito normal. Passa uma semana, passa 2 semanas, aquela continua o inchaço, continua a vermelhidão subindo. Foi quando eu tive um problema com febre. Eu comecei a ter febre muito grande, 39, 39,5, delirando em casa. Eu chorava que tinha muita dor no corpo, eu não sabia de onde vinha. Exatamente. Fui para o hospital, numa emergência. Isso foi numa sexta. No sábado de manhã, aquela bactéria ela subiu pelas costas, pelas correntes sanguíneas e veio parar no coração. Quando eu tive o primeiro infarto. Aí conseguiram reanimar, voltei de manhã, estabilizaram de novo. E isso ninguém sabia até então o que eu tinha. De tarde, novamente, miocardite. A bactéria infeccionou o coração, o músculo do coração, o músculo miocárdio. Dali, fui direto para a UTI coronariana. De lá fiquei 15 dias sendo tratado, muito remédio, repouso absoluto, mas graças a Deus ficou tudo certinho. Mas foi causado por uma bactéria. Acho que a limpeza da academia é muito importante. Eu, como dono de academia, a gente cresci no ambiente de academia. Já vi várias pessoas que têm um staph infection, que é essa bactéria que entra por um machucadinho que tu tem e pode entrar na tua corrente sanguínea e pode te dar um ataque cardíaco, pode te levar à morte. Eu tive, né, em 2008 para 2009, quando eu fui lutar com o Frank Mir, e minha bactéria estava no sangue, já poderia ir pro coração a qualquer hora. E o médico fez o meu exame e falou: Rodrigo, daqui pra tua cama. Passei uma semana deitado de cama, tomando 2 antibióticos na veia ali para matar a bactéria. Isso acontece muito em ambiente de treino. A ideia surgiu quando vi vários atletas do UFC tiveram que cancelar lutas, ou então tiveram problemas durante a luta e culparam essa infecção, como o Minotauro perdeu pro Frank Mir e depois disse que teve que passar um tempo no hospital. O Napão, teve o Kenny Florian, vários atletas que tiveram, outros tiveram até casos mais graves do Minotauro, tinham buracos no corpo, antes da luta, depois. Então a ideia surgiu nisso, mostrar aos atletas os cuidados que eles precisam ter para se prevenirem desse tipo de infecção. Eu achava que era um caso isolado, o Minotauro teve, o Napão, o Kenny Florian, mas de 300 atletas do UFC, isso, 3 tá bom, é um índice bom. Só que não, que é muito fácil ter. Se você tem um cortezinho pequeno na sua mão, você coçou, teve o problema. Então os atletas eles têm que tomar cuidado mesmo, porque às vezes eles têm e não sabem, e só vão descobrir perto de uma luta, aí você vai desidratar para uma luta. Você acaba forçando mais ainda, que você tem que se alimentar bem, se tratar dessas doenças. E se você fica desidratando, comendo mal, treinando demais. Aí foram 2 bactérias da família Staphylococcus. Na verdade, essa bactéria nós já temos na pele, ela é oportunista, alguma baixa de imunidade, alguma coisa. Provavelmente, por eu ter vindo depois da luta e
e ter feito isso, aquele lance de perder peso, adrenalina de luta e operar, enfim. Na verdade eu não sei se eu nunca vou saber exatamente o que aconteceu. O que importa é que eu peguei essa bactéria e foi uma luta bem chata de ser vencida, né? Da pior luta da minha vida, porque é um negócio que é invisível, né? É um adversário invisível, você fica e o teu corpo vai pedindo a conta de várias coisas, né? Bateria de antibiótico, a tua cabeça fica muito preocupada sabendo quando que eu vou voltar. Então é bem complicado isso, entendeu? De esterilizar o alien. Expelir esse corpo estranho aqui, esse alienígena. Cuidado, hein, quando apertar a mão aqui. Isso aí chama panarício, é um abscesso, quer dizer, uma infecção bacteriana na base do dedo e está consolidado nesse momento e pode então ser drenado, que é o que a gente vai fazer, tirar o pus. Quando tive o infarto, hoje eu estou com 35 anos, mas quando tive esse problema foi ano retrasado, eu estava com 33. E o médico falou que infarto da minha idade, das pessoas da nossa idade, é muito difícil, normalmente é fatal. Né? E é muito comum, essa bactéria, se não for cuidada, ela entra na corrente sanguínea. Tem gente que fica infeccionado num ponto, né, o dedo infecciona, o cortezinho fica vermelho, mas ele é um tratamento local. Se não cuidar, aquela bactéria, de qualquer jeito é a mesma bactéria, ela vai entrar na corrente sanguínea, ela vai percorrer o corpo todo, vai se alojar em certas partes, só que no meu caso, ela não se alojou no coração, ela poderia ir para o cérebro. O que aconteceu foi que bateu ali antes e eu senti. O que eu estava tendo era uma infecção generalizada do corpo. Com 35 anos, hoje em dia, não sei se eu estaria vivo se fosse o caso. Mas se eu tivesse minha sorte, que estava no hospital, eu e minha esposa, e o meu infarto foi no hospital. Se fosse em casa, minha esposa não ia conseguir me pegar, me levar para o hospital, para chegar lá não ia ter tempo. Tem que procurar limpar o tatame depois dos treinos, depois de todo o treino. Você não pode acumular aquele suor de um treino para o outro, que é ali que a bactéria, né, pode passar e realmente é uma coisa que acontece. A gente recebeu um camp dos franceses uma época que 3 caras estavam com a bactéria e depois que os caras foram embora, cara, eu tive 1 mês de bactéria dos profissionais que usavam queijo. E aí eu tive que trocar toda a lona do queijo, tive que trocar a estrutura inteira do octagon, de lona, de tatame ali pra fazer, porque às vezes uma pessoa com a bactéria, e acontece mesmo, tem que cuidar, gente. O que eu sempre falo para meus alunos até, unha cortada, que é a principal, né, da luta, porque uma infecção pode vir no arranhão, você corta o colega, a unha de todo mundo é infeccionada, porque você pega em dinheiro, um ônibus, dirigindo, carteira, tênis para tirar, chinelo para colocar. Então, unha cortada principalmente, o kimono. Se você não tem condição de lavar em casa com uma água quente, coloca numa lavanderia pelo menos uma vez por semana. E principalmente, não tenha só um kimono. Se você for lutar, for um competidor ou for um atleta que treina todo santo dia, o mínimo que você pode ter são 2 kimonos. Isso é para preservar não só você, mas como o seu colega de treino. Então são esses cuidados que eu passei a ter. Hoje eu tenho 8 kimonos, eu normalmente uso um por dia. E uma unha sempre cortada, está sempre asseado, isso é muito importante. Todo tatame, toda academia tem um banheiro. Se o chuveiro não está funcionando, pega a pia, lava a mão na pia, lava o rosto, sabe? Tenta ser um pouco asseado, porque essa bactéria, ela não criou sozinha, ela vem da gente que passa pro tatame, que fica no kimono e a gente passa para um colega.